Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio Bretas e mais uma vez estamos juntos nessa manhã, nesse dia, para compartilhar a palavra do Senhor, alegre mais uma vez pela oportunidade que Deus tem nos dado. Você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, que Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênçãos. Está comigo meu amigo pastor Juan Cruz, graça e paz, pastor Juan. Graça e paz, bom dia, você que nos assiste nesse momento, nos acompanha aí pela Rádio Sudoeste. É sempre bom estarmos juntos, né, pastor? Em mais um momento de semear a vida através da palavra, através desse momento que a gente compartilha, a gente recebe de Deus e a gente também tem o privilégio de ser canal de Deus nesse momento sobre você. Glória a Deus. Queridos, nós vamos orar, mas antes, queria fazer o convite a você de estar conosco na nossa sede toda quarta-feira, 19h30. As nossas filiais de Jardim Esperança e Araruama, os cultos acontecem às quintas-feiras, 19h30, aos domingos pela Amém. manhã, às 9h, e à noite, 19h30. Está passando por Jardim Esperança ou mora aí perto, esteja lá conosco em Araruama da mesma forma. E aqui no domingo, na nossa sede, em Campo Redondo, São Pedro da Aldeia, domingo pela manhã começa às 8h, tá? E à noite, às 19h30. Você é o nosso convidado. E nessa sexta-feira, né, pastor Juan, tem um Culto das culto das mulheres, mulheres, mulheres adornadas no íntimo. Então você, querida, que está nos ouvindo, nos 19h30. assistindo, 19h30, esteja conosco, traga uma amiga, né, uma convidada, um parente, e fique à vontade aí que Deus tem algo preparado para a mulherada aí, em nome de Jesus. Pastor Juan. Queridos, palavra do Senhor no livro de Gálatas 6, versículos 7 e 8 diz assim: Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua própria carne, da carne vai colher corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida. Amém? Tudo que o homem semear, isto também colherá. Nós estamos vivendo momentos e dias onde muitos comportamentos, tanto daquilo que é o meio evangélico, social, eu queria expandir aqui, não ficando apenas restrito, mas o quanto o ser humano está perdendo a capacidade de ser generoso, de ser cuidadoso, de ser atencioso, de ser voluntário para servir, né? E eu digo servir, volto a dizer, em toda a esfera, ser solícito. Era tempo que você se deparava com algumas questões na rua e você parava para ajudar alguém. E hoje a agilidade, a dinâmica tão acelerada, a desconfiança, as pessoas desconfiam de tudo. Se tem um carro parado e você poderia parar para dar um suporte, não, mas de repente é um bandido e não sei o quê. Ou então você está tão envolvido consigo mesmo que não consegue perceber a necessidade do outro. E às vezes necessidades bem perto de você. Talvez necessidade de pessoas que cultuem na sua igreja, que sentam do seu lado nos domingos, nas quartas, nas quintas, nas reuniões cheias de Deus. E eu fico pensando como podemos declarar que as nossas reuniões estão cheias de Deus, se esse Deus que a gente declara não consegue nos encher a ponto de produzir em nós atos diferentes. E o texto que a gente declarou fala que aquilo que a gente semeia na carne, da carne a gente vai colher corrupção, mas se semearmos no Espírito, vamos colher vida. Fazendo um paralelo com esse texto, a gente vai olhar, entender aquilo que não tem como, a lei da semeadura, né? Tudo que você semeia, você colhe. Eu fico percebendo o quanto essa dificuldade, essa barreira, essa frieza de comportamento tem nos obstruído, tem nos bloqueado de semearmos, sabe, vida na vida de um irmão, de uma irmã, estarmos atentos. Costumo dizer, pastor Márcio, que se a gente apertar a mão de alguém, não simples e puramente para cumprimentá-la, mas a gente segurar por mais 2, 3 segundos e olhar bem nos olhos dela,
a gente vai perceber que ela está precisando, está ferida ou machucada com alguma coisa, e que naquele momento você pode ser um canal de Deus para aquela pessoa. Mas a gente está tão acelerado, a gente, aqui na nossa igreja, a gente tem esse momento, né? Vira para o teu irmão, abraça ele aí, cumprimenta ele. E a gente acaba fazendo isso muito mecanicamente, quando, na verdade, impulsionados pelo Espírito, a gente está tentando, né, criar uma oportunidade de sermos aquele que vai semear, aquele que vai produzir vida na vida de uma outra pessoa. E aí, nesse contexto, olha o que diz o texto aqui numa outra palavra, acerca da lei da semeadura. Diz assim: o que semeia injustiça vai colher males, e a vara da sua indignação vai falhar. Provérbios 22, versículo 8. Fará sobressair a sua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Salmo 37, versículo 6. E aqui ainda em Eclesiastes 11, 4 diz: quem somente fica observando nunca vai semear, e o que fica olhando para as nuvens nunca vai colher. Eclesiastes 11, versículo 4. Eu me lembro, pastor Juan, da parábola que Jesus conta do bom samaritano, né? Porque perguntaram a ele, quem é o meu próximo, né? E Jesus conta essa parábola, ele diz, olha, tinha um homem que vinha de viagem, ele foi assaltado, espancaram ele ficou quase à morte na beira do caminho, e veio um sacerdote e viu aquele homem ali, viu a necessidade dele, mas passou de largo e foi embora. Depois veio um levita e agiu da mesma forma. Depois passou um homem samaritano, parou o que ele estava fazendo, interrompeu a viagem dele, cuidou das feridas daquele homem, levou para uma hospedaria e disse lá para o dono da hospedaria, olha, eu preciso continuar, amanhã eu vou voltar, cuida dele aí, fica com esse dinheiro, que ele precisar e gastar mais aí, eu vou te reembolsar. Então a gente precisa entender, aí Jesus pergunta, quem foi o próximo nisso aí? Então eles responderam, foi o terceiro, o samaritano. Então a gente precisa entender isso, querido, que muitas vezes existem coisas que estão ao nosso alcance, mas passa desapercebido porque muitas vezes estamos tão envolvidos conosco mesmo que esquecemos daquele outro, né, do que a pessoa está precisando, qual é a necessidade, coisas simples, básicas. Muitas vezes é só um abraço, pastor Juan. Muitas vezes é só, algo tão simples que a gente acha que a pessoa não está precisando ou que não tem tanta necessidade assim, ou até que você não tem utilidade para poder abençoar outras pessoas. Já percebeu isso? Tem gente que acha que é tão inútil que nem para abençoar ela serve. Isso aí é mensagem demoníaca, querido. Você é filho de Deus, a unção dele está sobre a tua vida. Você só precisa se colocar na posição de abençoador. Abençoe com um sorriso, abençoe com um abraço, abençoe com uma palavra, né? Abençoe da forma que você pode abençoar. E muitas vezes, querido, a gente acha que precisa de muito para poder abençoar. A gente não precisa de muito, a gente precisa de Jesus, né? Quando o Senhor disse para Abraão assim, Abraão, vai e seja tu uma bênção. Pronto, cara. Deus falou para ele assim, seja tu uma bênção para quem, irmão? Para outras pessoas. E o entendimento de que bênção não está ligado a uma máxima de dinheiro. Não está relacionado a isso. Eu me lembro, pastor Márcio, isso nos anos de 2006, 2007. Eu trabalhava numa loja, a gente montou um negócio e a gente estava vivendo ali todo o começo de negócio, né? Passa por suas dificuldades, adaptações. A gente estava experimentando algo na cidade, na época. E um amigo saía do trabalho por volta de 5h30, 6 horas, passava ali, não comprava nada. Chegava naquele balcão, só vinha aqui apertar sua mão e abençoar esse lugar. E ia embora. Isso aí. Sabe? Fez isso durante uns 3 meses. E foram 3 meses cruciais. Como era renovador aquela estadia dele ali. No final do expediente, ele passava na frente, entrava, apertava minha mão, graça e paz, só vim aqui para abençoar o dia de vocês, e esse lugar ia embora. E depois de 3 meses, eu vi quantos avanços nós tivemos naquele negócio.
A gente rompeu aquela fase de adaptação, rompemos ali a fase de estruturação, e depois aquele jovem nunca mais passou ali. Voltou outras vezes para comprar algumas coisas, mas aquele propósito que Deus havia dado no coração dele chegou ao fim. Mas ele foi um instrumento de bênção para chegar ali naquele ambiente e semear a paz, semear o shalom de Deus, né? Essa paz muito maior do que um cumprimento, mas uma paz que profetiza essa integralidade, essa totalidade do agir de Deus, né? E aí, quando a gente olha para esse comportamento tão frio, nostálgico das pessoas, de serem diferentes, de como esse samaritano que não conseguiu passar distante de uma situação que estava clara, de que precisava ali de alguém para semear amor, semear cuidado, semear suporte, semear ali o auxílio para que aquele homem pudesse sobreviver. E a gente às vezes acaba envolvendo, quando o texto que nós lemos aqui no começo fala de semear, Gálatas, né? 6, aquele que semeia na carne vai colher corrupção, porque está falando de egoísmo. Está falando daquilo que a gente vai produzir como atitude, aonde o fim é você. E o fim nunca pode ser na gente. Entende? Tudo começa na gente e vai para o próximo, e vai na direção daquilo que é o reino de Deus. Então, quando diz que aquele que semeia no Espírito é aquele que está semeando na vontade de Deus, na direção do Senhor, no propósito de Deus. Aquele que não está semeando, baseando-se naquilo que é uma expectativa pessoal. Ah, não, vou abençoar o pastor Márcio porque ele é amigo. E às vezes a gente, constrói um caminho de ser bênção, de semear bênção no outro, mas já pensando numa convergência para si. Verdade. Isso é corrupção. Porque você está usando um princípio legal para fins ilegais. Interesse, né, cara? Interesse pessoal, né? Que é corrupção, né? Que é corrupção. Corrupção é você tirar alguma vantagem, explorar algo legítimo de forma ilegítima para trazer um benefício próprio. Fazendo um mau uso da sua função. Por exemplo, um cargo político está ali para legislar, fiscalizar e garantir a ordem e aquilo que é o correto. E aí, de repente, ele usa o benefício da sua posição para tirar proveito, propina, vantagens. Só que a gente olha com muita facilidade isso para o político. Mas se a gente não analisar friamente, a gente está fazendo isso toda hora. O tempo todo. O tempo todo a gente prioriza algumas coisas, a gente canaliza mais energia, aonde de alguma maneira a gente acaba ficando mais confortável. E aí, sem perceber, a gente está entrando nessa semeadura da carne, gerando corrupção. Quando, na verdade, a palavra nos orienta, semeia no Espírito, semeia no meu querer, semeia na minha vontade, semeia acima do seu egoísmo, semeia acima do seu achismo, semear acima daquilo que é a sua... Não, mas eu percebo que... Não é sobre o que nós percebemos, é sobre aquilo que o Espírito guia. Não é sobre, não, mas no meu ponto de vista, eu acho que ali tem alguma coisa. E muitas das vezes Deus está te impulsionando para fazer, mas você quer encontrar razão. Razão é carne, Espírito é vontade absoluta de Deus. Rapaz, e aí nós vemos a dificuldade do ser humano. Porque se Deus não colocasse dessa forma, a gente sempre estaria inclinado a semear para a carne. E aí vem o despertamento. O Senhor fala, não, cara, semeia para o Espírito. E aí você vai colher vida e vida eterna. Você vai colher paz, você vai colher os frutos disso aí. Mas porque o homem, muitas vezes, dentro daquilo que é a vaidade, a avareza e tantas outras coisas, se inclina para semear para a carne, para si, né? Então a gente precisa aprender com aquilo que é a palavra, querido. Semear não é difícil. O problema é como você está semeando e para quem você está semeando, né? A gente precisa ter esse cuidado, a intenção, né? Chegamos ao final desse programa. E de verdade que Deus ele possa fazer você entender o texto de Eclesiastes 11, que lemos aqui no final. Aquele que observa o vento nunca vai semear. E algumas mudanças que Deus quer fazer, realizar na tua vida, depende de você parar de apenas observar e começar a semear.
semear atitudes novas, semear generosidade, semear cuidado. É como diz a palavra, buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que Deus te abençoe na manhã desse dia, em nome de Jesus. Fique na paz. Beijo no coração, fique na paz do Senhor.